Quando tudo tiver passado, vai ter feito muita diferença. Olhar para trás e perceber quais decisões foram tomadas por nós. Não somente de uma perspectiva objetiva, se elas foram corretas, erradas, que consequências físicas elas tomaram, mas que a gente possa, a partir de uma posição onde nosso espírito já está numa oitava acima, olhar para trás e ter, no melhor sentido da palavra, orgulho de nós mesmos. Orgulho de nós mesmos, pois naquele momento desafiador, onde tudo teria me levado para uma escolha, numa fração de segundo, eu fui capaz de respirar por alguns minutos, trocar o trilho e fazer uma nova escolha a partir da prática da minha consciência. A gente vai ter muito orgulho de nós quando tudo isso tiver passado. Hoje eu separei um trecho de livro. Esse é um trecho do meu livro, Anjo Lida, que me veio há anos atrás e que passou a noite inteira comigo hoje. E ele se chama Meu Sonho para os Líderes em Nosso Planeta. São versos. Eu sonho com um dia em que os líderes, mulheres e homens em nosso planeta, entenderão que o amor é o único pré-requisito realmente importante para a liderança. O amor pelas pessoas, o amor pelos bichos, pelas águas, pelas matas e pela Mãe Terra. O amor pelos pequeninos, o amor pelo Pai do Céu e pelas estrelas. Eu sonho com um dia em que os líderes em nosso planeta serão eles mesmos humanos, homens e mulheres, abertos, de coração simples e honesto. Eu sonho com um dia em que os líderes em nosso planeta serão eles mesmos, de olhos límpidos e transparentes, que choram com facilidade. Eu sonho com um dia em que os líderes em nosso planeta viverão sob os códigos de virtude e de honra dos antigos cavaleiros. Usarão a força quando preciso, sem hesitar, na medida exata e somente quando for preciso. Que serão escolhidos eles mesmos, sem o desejo de assim o serem. Eu sonho com um dia em que os líderes em nosso planeta viverão com a devoção inabalável a um único propósito, o de servir rumo a um mundo melhor. Eu tenho uma profunda convicção de que este dia chegará neste planeta. Eu sonho com ele, eu acredito nele, eu trabalho por ele. E desejo seguir sem hesitação e com gratidão cada um desses líderes mestres que cruzarem o meu caminho. Peço, por favor, líderes, se apresentem. Eu preciso de vocês. Meus filhos precisam de vocês. Vocês precisam de vocês mesmos. Quando esses versos desse meu livro vieram há uns anos atrás, todos eles após processos de meditação,
o profundo significado da liderança como uma expressão de coragem a partir de uma profundidade de presença, coração e clareza, era algo que já me tocava profundamente o coração e pela qual, eu devo confessar, me traz uma imensa tristeza ver quando lideranças fogem ao chamado. Pois quanto maior a escuridão, maior a necessidade de se levantar uma espada. Muitas vezes, as pessoas em momentos difíceis, quando se sentem abandonadas de tudo, brigam com Deus e dizem: Deus me abandonou. No momento mais escuro, quando elas mais precisam, é quando elas se afastam da prática, da oração, da coragem. Pois eu digo, amigos, é nos momentos mais escuros que mais você tem que se aproximar do sagrado, que mais você tem que continuar, que mais você tem que levantar a espada e impostar o seu escudo em serenidade. Às vezes eu me envergonho, e ontem eu tive vergonha de estar num país de lideranças covardes, que fogem ao chamado no momento mais necessário. E aquilo me causou uma tristeza tão grande, como me causa todas as vezes que eu olho para grandes partes da nossa política, ou do nosso jeitinho de ser, que não serve para muita coisa a mais. E eu confesso que a minha tristeza me pegou ontem, no fundo do coração. E eu fui capaz de, mesmo perdido por um tempo, usar as nossas práticas diárias para me lembrar de não entrar em reação, de respirar muitas vezes, porque a minha energia poderia ficar presa no embate de ação e reação, e aí não se construía a terceira força. E por detrás da tristeza, um pouco de revolta que puxa o corpo, e eu observei o meu corpo contraindo, e eu observei por detrás da revolta a tristeza, e eu permiti a presença dela, porque se eu não permitisse a presença dela, a raiva ia vir como disfarce. A raiva costuma ser um disfarce para a tristeza que está atrás. E fazendo uma prática, permitindo sim a tristeza, pois a ela toca o meu coração, permitindo sim a revolta, eu pude me lembrar da crise e a transformação da consciência, a travessia. Como é possível transformar as crises e neste processo na maior elevação de consciência que nós todos já tivemos. E aí, eu pude agradecer mais uma vez pelos choques. Eu pude agradecer e tirar a minha energia e escolher o que seria feito com ela e decidir que não ia ser perdido um centavo, um grão em reação, que o meu coração ia entrar em resiliência, aceitar a sua tristeza e a partir de dentro dela tomar uma decisão de construir, construir fora e dentro de mim. Pois decisões tomadas somente pela mente e pelo corpo são decisões catastróficas. A humanidade já fez isso muitas vezes, que é: vamos esquecer o coração e vamos ser racional só. Vamos operar
Isso nos levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. É difícil, gente, atender ao coração, à lógica e à ação ao mesmo tempo. Os 3 centros de inteligência. É difícil. Esse é o nosso desafio. Isso é esperado de nós. Não é uma coisa ou a outra. Praticantes da consciência é você mergulhar dentro de si e é tudo junto ao mesmo tempo. Não é a vida humana ou a economia. É as duas coisas juntas. E mergulhar fundo, esse é um tempo de complexidade, de ambiguidade. Economia, mundo 4.0, mundo VUCA. Ambiguidade faz parte da nossa vida. Cabe a nós, dentro do fundo da meditação, não escolhermos entre A ou B, mas nos unirmos em terceira força para descobrir como A e B coexistem. O coração não pode ser desligado. Imagina, e eu queria, por favor, que a gente respirasse no centro do coração e trouxesse para o centro do nosso coração, num corpo sustentado, todos os profissionais de saúde que estão no Japão, na Indonésia, na China, na Rússia, na Espanha e na Itália, em processo de crise, aqui em São Paulo, virando noite, com maca no corredor ou no chão, arriscando a vida dos filhos, pois alguns deles, amigos meus, não estão voltando para casa para não poder infectar o filho, eles estão se hospedando fora. Existe um livro maravilhoso chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, um dos maiores terapeutas de vidas passadas que existem. E ao examinar o processo de muitas vidas, e há sim vidas que são mais fáceis para a gente, que a gente tem uma boa família, que a gente tem condições financeiras, há vidas que são mais desafiadoras. E ainda assim, ele coloca um ponto muito importante, que é o momento da morte, do abandono do corpo físico, faz muita diferença. Faz muita diferença quem está com você ali. Faz muita diferença se você deixou o corpo em paz, perto de pessoas que você ama, com a sensação de proteção. Nesse momento faz diferença. Imagina, gente, na Itália, uma pessoa que você ama, imagina o teu pai, imagina o teu avô, tua avó, morrendo num corredor, sem poder falar com ninguém, sem poder pegar na mão de ninguém, e você tem que ficar na sua casa assistindo. E faz sentido também essa decisão pela coletividade. Agora imagina como é isso para você. E a gente ter a coragem de, por pequenos desesperos, porque nem começou a travessia, a gente está parecendo os nossos filhos no celular, que querem tudo rápido, para ontem, para agora. Isso é uma doença do nosso tempo, gente. Isso aqui não é videogame. A travessia interna vai levar tempo. Nós começamos a remar agora. O maior problema da nova geração, a gente sabe, dos milênios para baixo, é a não capacidade de perseverar em constância. Porque enquanto o celular me responde tudo rápido, a construção da minha alma é lenta, é constante, é paciente. É uma escolha que acontece todos os dias. Embora no mundo externo, sim, decisões serão exigidas rápido, todos os dias. E é preciso que a gente observe, como na live de ontem, a bússola externa. E é esperado que se tome decisões. E elas são rápidas pela natureza do tempo em que vivemos. Ainda assim,
a travessia interna de construção do teu espírito não é nesta velocidade. Esteja preparado para remar 30, 60, 90 dias. Eu estou preparado para remar essa vida inteira. Aliás, antigamente eu dizia que eu ia até o fim dessa vida. Hoje não faz diferença nenhuma. Estou preparado para remar e já fiz esse compromisso com todos os meus mentores e com a minha alma pela eternidade. Então eu não vou gastar toda a minha força hoje. Eu vou remar pela eternidade. Que a gente possa, como adultos, voltar para o nosso centro sempre, todos os dias. Que a gente possa, como proposto na live do primeiro dia, transformar todos os choques em elevação de consciência. E para isso, nosso compromisso de observação de nós mesmos todos os dias. Para que no momento em que vier um choque, seja uma emoção, um medo de preservação, algo que confunde a minha mente, eu retorne para mim. Saiba, a gente vai remar por muitos dias. Desespero de nós adultos não serve aos nossos pequenos. Ao mesmo tempo, não fazer nada não serve aos nossos pequenos. Ambiguidade que se junta na terceira força. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Como que eu posso estar todos os dias na minha bússola interna, presente no meu corpo aqui e agora, com o meu coração aberto que sim, chora cada uma das mortes, sem se perder. Porque se eu me perder, eu deixo de tomar decisão. E aí mais mortes acontecem. Ou mais crises, ou mais falta de dinheiro. Eu tenho que manter o coração aberto e a tomada de decisão é requerida com a mente clara. E para isso eu preciso da meditação diária, como o samurai. A meditação diária para levantar a espada no dia seguinte e ir à guerra em direção à morte. Mas a espada é levantada a serviço da clareza da mente e não a serviço da minha inconsciência. Terceira força. Se nós não temos lideranças, e eu sei que aqui nós temos amigos de várias partes do mundo, e aqui eu falando especificamente do Brasil, se nós não temos lideranças formais, procuremos as lideranças informais, porque há pessoas incríveis fazendo coisas nas comunidades, há pessoas incríveis fazendo coisa na internet. E nós mesmos assumimos a nossa liderança. Nós aqui, quem está nesta live, tem condições de assumir a liderança. Não existe estar pronto quando uma guerra se apresenta. Ninguém está pronto. Nunca. Não espera o dia que você vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. E daí, não é sobre você. É sobre o mundo que está precisando. É sobre quem está ao teu redor que precisa de presença. É sobre quem está ao teu redor que precisa da tua serenidade, que precisa da tua coragem, que precisa da tua coragem, inclusive, para assumir a liderança mesmo não estando preparado. Pois o herói nunca está preparado. Quando uma guerra bate na tua porta, seja ela uma guerra interna ou externa,
Não importa quantos anos você tem, ou se você teve de tempo para treinar. Você tem que se apresentar agora. Existe um processo que é seu, na sua consciência, e eu te convido, como eu tenho feito todos os dias, transforme cada choque em elevação da sua própria consciência. E quando isso tiver passado, você vai agradecer por tudo o que viveu. Vai agradecer até pelo que perdeu materialmente. Até pelos momentos de desespero. Pois vai ter decidido transformar cada choque em elevação da consciência. Nós nem começamos a remar. Não se desespere, não gaste a sua energia toda. No terceiro dia, a gente vai remar bastante. Você vai perder a fé? Vai. E tudo bem. O que você faz quando você perde a fé? Acolhe o teu coração, chora, respira e uma hora depois volta. Escuta a tua música que te eleva, se conecta aos amigos, se aproxima de Deus, dá uma volta na mata. Se estiver dentro de um apartamento, usa a internet para isso. Você vai ter medo pela tua comida, pelo teu dinheiro, pela tua saúde, por alguém próximo a você que pode parar num hospital porque pode? Porque pode. Deixa o medo vir. E o que a gente faz quando a gente tem medo? Nada. A gente respira, abre espaço, acolhe o medo, porque é real. E depois de lágrimas, de um choro profundo, a gente põe os pés no chão, conecta na terra, abre espaço e continua em coragem. Coragem e medo podem estar com você ao mesmo tempo. O medo só não pode te perder, fazer com que a tua consciência inteira entre nele, mas ele pode conviver com a tua coragem. E isso é, para mim, o que os corajosos fazem. Convivem medo e coragem, sendo a coragem maior. E por que a coragem é maior? Porque coragem não é sobre mim. Coragem é sobre um planeta inteiro. Coragem é sobre uma família. Coragem é saber que até mesmo se eu morrer, a mensagem que fica vai edificar as próximas gerações. Nem sempre a vida física é só o mais importante e ao mesmo tempo é ambiguidade. Foram muitos os profissionais de saúde ao longo da história que entraram no meio do que precisava ser feito, arriscando as próprias vidas. São muitos os que agora estão fazendo isso. Ontem, na Europa, Itália, Espanha, a convocação dos voluntários atingiu milhares e milhares de pessoas. Respira, se conecta. Aquilo que é maior, gente, transforma cada crise em elevação da sua consciência. Observa, dá espaço para isso dentro de você. Põe os pés no chão. Pois não existe ou cabeça, ou coração, ou corpo. Para o buscador, os três devem conviver. E se você tiver com medo que o teu coração atrapalhe uma decisão lógica, não tenha medo. Quem disse que a lógica é mais importante? Talvez a lógica te ajude a guardar mais o seu dinheiro e deixe a tua alma mais pobre ou menos infeliz. A gente não sabe o que o grande mistério tem para nós.
e ao mesmo tempo a gente age? Ou vocês acham que tem algo que esteja acontecendo nesse pequeno grão do universo que não faça parte de um grande plano, de uma grande obra? Utiliza essa sabedoria dos ciclos. O nativo sabe, o inverno chega, mas isso também passará. O verão chega, mas isso também passará. Sábio é aquele que não se perde no recolhimento do inverno e nem na euforia do verão. Sábio é aquele que rema constante, com os pés no chão, com o coração aberto, com o corpo forte e firme, e não aceita menos do que decisões que agora, neste momento do tempo, subam vários graus de consciência. Não são as respostas de ontem, são novas respostas. Globalização está acontecendo agora. Não existe mais o nosso problema. Não adianta a gente cortar as emissões de carbono no Brasil, em Portugal. Se o americano não fizer isso, a mudança climática bate na porta de todo mundo. Um único chinês ficando doente do outro lado do planeta importa para você? Ou você tem alguma dúvida disso? 1 bilhão de pessoas em recolhimento comandado na Índia ontem. Isso não tem precedentes na história. E a gente vai dizer que isso não é nada? Falta de coragem. Negação. Negação não resolve. Da mesma forma que desespero não resolve. E o meu convite, nesses poucos minutos, e nós ultrapassamos um pouco, eu peço desculpas, porque tem muito aqui. Em poucos minutos, é um convite para uma rápida indução, para que a gente, na velocidade da luz, encontre o nosso melhor para o dia de hoje. Pois quanto maior a sombra, maior a luz a gente levanta. Quanto maior os convites para que eu me desespere, mais eu vou mergulhar dentro de mim. Nem que eu tenha que passar horas por dia meditando. Porque antes eu praticava meia hora, 1 hora por dia. Ontem eu tive que praticar de 2 a 2h30, várias vezes, porque estava precisando. O momento não é de sair, é de entrar ainda mais. Desafie-se, faça o que você nunca fez. Vai mais fundo do que você já foi. Para muito mais do que você já parou. E continua trabalhando. Continua trabalhando. Continua trabalhando. E o meu convite, por final, é algumas respirações bem profundas, com os olhos abertos ou fechados, ouvindo a minha voz. E a minha voz te levará numa velocidade muito rápida. Há um espaço no centro, de lugar nenhum dentro de você. De forma oblíqua, reta, torta, direita, esquerda, para dentro, para fora. Na minha contagem dos 5 a 0, respirações mais profundas que você já teve. No 0, mergulhamos no silêncio que a tudo sabe e a tudo tem clareza. 5. 4. Vai embora toda e qualquer forma de desequilíbrio. 3, abrindo espaço para o santo equilíbrio, para a santa presença.
Ei, conectando os pés muito firmes na terra, 50 metros no chão. Eu e o planeta e a carne do planeta somos um só. Abrindo meu coração e unindo aos corações de todos os humanos sagrados que optam pelo amor neste momento do tempo. 0, abrindo a minha mente para a visão clara do alto das montanhas e dos olhos da águia. Isso, mais respirações, apenas 3, muito profundas. E eu entro em silêncio por exatos 1 minuto do tempo do relógio. Horas, dias, vidas, planos astrais no tempo da alma. E ao retornar desse 1 minuto, eu apenas agradeço. E você permanece por mais 5 minutos em meditação. Até que quando este ciclo se acabe, ao abrir os olhos, você vai poder estar maravilhado. Como pode ter recuperado tanta sanidade física, mental, psicológica, espiritual em tão pouco tempo? E assim você vai estar disposto e pleno a seguir ao longo do resto do dia. Ao longo do resto do dia. 2, se preparando para 1 minuto do tempo do relógio. 3. Isso, muito bem, muito bem. E dessa forma eu te convido para, enquanto eu encerro a transmissão, você permanece com os pés firmes na raiz do chão, com o coração aberto e a mente serena, e apenas respira grande, muito grande, por 5 minutos. E ao abrir os olhos em 5 minutos e voltar para este espaço, este tempo, você vai estar pronto para ter um dos dias mais conscientes da tua existência e de transmutar choques em consciência e de transmutar choques em consciência. E eu encontro vocês amanhã às 9 horas, neste mesmo espaço. Seguindo com o meu amigo Gustavo, às 7h30, no @Gustavo Martins Guteba, e às 8 com o Xamã, esperando o Xamã, mensagens da Mãe Terra, no @Executivo 100. Encontro vocês às 9 horas. Permaneço em meditação conectado por 5 minutos e sigo o resto do dia atento para transformar choques em elevação da consciência. Assim seja. Arro.